Olá pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso processo organizacional e vamos falar de mais uma função administrativa e o foco da nossa videoaula de hoje é a função de organização, a função que o administrador desempenha de organizar, os meios para alcançar os objetivos dentro da nossa empresa, dentro da nossa instituição, ok? Então vamos acompanhar no material. Então estamos falando de processo organizacional e o processo organizacional é aquele processo cíclico, dinâmico e interativo que compreende um conjunto de funções administrativas. Funções que estão relacionadas com planejamento, organização, direção e controle, que é o nosso PODC. Então hoje o foco da nossa aula é a função de organização, pessoal. Então, dentro do processo organizacional, nós temos um conjunto de funções administrativas, né? Já vimos o planejamento, agora estamos tratando de organização. Mas o que vem a ser a função organização, que compõe o nosso processo administrativo organizacional ou apenas processo organizacional? Então, voltem na tela. A função de organização é a função que busca organizar, pessoal, estruturar e integrar os recursos disponíveis. Então, o termo que a gente vai levar para a prova, que relaciona-se, com a função de organização, é o termo de recursos disponíveis, meios. Então, a função organização, ela está relacionada com os meios, com os recursos disponíveis necessários aí para que as ações a serem realizadas possam atingir o sucesso, o objetivo institucional. Então, olha só aqui comigo. Estamos dentro do nosso processo administrativo e, pessoal, não é um processo administrativo lá da Lei 9784, não é procedimento administrativo disciplinar, não. Estamos no processo administrativo, no processo organizacional, dentro do contexto do estudo de administração. Então, não confundam com outros procedimentos administrativos que a gente estuda em outras disciplinas, ok? Então, dentro do processo organizacional que é executado dentro das nossas instituições, nós temos um conjunto de funções: planejamento, organização, direção e controle. Então, a função de organização é aquela que está relacionada com a locação de recursos disponíveis, com os meios necessários para eu executar aquelas ações que foram planejadas para que eu consiga alcançar sucesso, para que eu consiga alcançar os resultados e atingir os objetivos das nossas instituições, ok? Então, voltem na tela. Então, a organização, vista como uma função administrativa, ela trata, então, especificamente da obtenção e aplicação dos meios necessários para que se possa pôr em prática as outras funções administrativas, o planejamento, a direção e o controle. Então, olha aqui comigo. O planejamento é uma função importante, né? Ela tem uma certa predominância, uma precedência em relação às outras, porque é a partir do planejamento que eu vou direcionar a realização das outras funções. Só que percebam que é a partir da função de organização que eu vou obter e aplicar os recursos necessários para que eu execute as ações que foram planejadas e assim eu consiga alcançar o resultado almejado, ok, pessoal? Tranquilo, não precisa decorar, basta entender a partir desse material aí bem lógico, bem objetivo e bem claro. Então iremos gabaritar todas as questões que tratam sobre organização. Então volta aí na tela. E quando a gente fala de organização como uma função administrativa, ou seja, uma função que é executada pelo administrador dentro da instituição, é sempre bom a gente diferenciar do conceito de organizações, do conceito de organização. Então, de um lado, nós temos a organização vista como uma função administrativa do nosso processo organizacional, ou seja, nesse contexto, pessoal, organização nada mais é do que um conjunto de atividades que o administrador irá executar dentro da empresa, dentro da instituição. E do outro lado, nós temos a organização
vista no aspecto de estrutura organizacional. Nesse contexto, a organização é um conjunto de pessoas coordenadas para alcançar um determinado objetivo, um determinado resultado. Então, olha aqui comigo. Professor, não entendi muito bem. Existe diferença, então, de organização vista como um conjunto de atividades, vista como uma função administrativa, e existe a organização vista no aspecto de estrutura organizacional. Nesse aspecto, nós vamos estar trabalhando como um conjunto de pessoas que serão organizadas para alcançar um determinado objetivo. Professor, ainda não entendi a diferença. Então imagine você, futuro servidor público. Você vai estar trabalhando em um órgão. O órgão, pessoal, é uma organização vista sob o aspecto de uma estrutura organizacional. Então, o órgão que você vai trabalhar é um conjunto de pessoas que vão estar trabalhando coordenadamente para alcançar um determinado objetivo. E dentro do órgão público, nós teremos a função de organização, ou seja, os administradores, as pessoas responsáveis por administrar aquele órgão público, elas irão executar a função de organização, ou seja, elas irão desempenhar um conjunto de atividades relacionadas à organização, ok? Então não confundam organização no aspecto de função administrativa, que compõe o nosso processo organizacional, de organização vista como um conjunto de pessoas, vista sob o aspecto de estrutura organizacional. Então tome cuidado na hora da prova para saber como que a banca está cobrando, em qual aspecto, se é um órgão ou se é um conjunto de atividades, ok? Voltem na tela. E para alguns autores, principalmente para o Chiavenato, a função organização ou a função de organizar, ela abrange necessariamente 4 componentes. E quais são esses componentes, professor? Primeiro componente é o componente de tarefas, pessoal. Portanto, a função organização, ela abrange o componente de tarefas, ou seja, está relacionado com o trabalho realizado em uma empresa, normalmente fragmentado por um processo de divisão de trabalho que provoca a especialização de atividades e funções. As funções organizacionais são subdivididas em tarefas. Então, olha aqui comigo. Quando eu estou aplicando a minha função de organização, necessariamente eu vou abranger as tarefas, porque eu vou organizar as tarefas que eu vou executar para alcançar os meus objetivos, ok? Então, volta aí na tela. Então, tarefas é um dos componentes abrangidos aí pela função de organização. O outro componente, pessoal, é o fator humano, né? O componente pessoas, porque cada pessoa será designada para ocupar um cargo, que é uma parte específica do trabalho global. Então, essa designação deve considerar habilidades, aptidões, interesses, experiências, comportamento de cada pessoa. Cada pessoa é ocupante de um cargo na organização formal. E olha aqui comigo, pessoal. A pessoa, né, as pessoas, é justamente o capital fundamental, né, o recurso principal de uma organização. Então, quando eu estou organizando a minha instituição, quando eu estou aplicando a minha função de organização, eu também vou ter que designar as pessoas, porque as pessoas, elas também são recursos, né? Na verdade, a pessoa, ela é um recurso vital da minha instituição. Então, a função de organização, ela vai abranger também as pessoas, com a designação de pessoas para executar as tarefas, ok? Volta aí na tela. E, além disso, a função de organização, ela vai abranger também os órgãos, né, pessoal? E aqui, né, a gente está falando de as tarefas e as pessoas agrupadas em estruturas, né? Porque órgãos, como a gente viu, é um conjunto de pessoas, é um conjunto de tarefas estruturadas. Então eu vou definir as divisões, os departamentos, as unidades de organização. Então, olha aqui como é que seria na prática, né, pessoal? Imagina a banca cobrando aí. Imagine que divisão de tarefas faz parte da função de organização? Sim, porque tarefas é um dos componentes abrangido pela função de organização, ok? Aí vem outra questão.
a divisão de cargos, a divisão de departamentos, a divisão de órgãos, né, dentro da minha instituição. Faz parte da função de organizar. Então faz parte da nossa função de organização? Sim, também, pessoal, porque órgãos, divisão de atribuições, divisão de tarefas, faz parte de quê, pessoal? Da nossa função organização. E por último, imagine a designação de pessoas, né? A alocação de pessoas para executar determinada tarefa. Faz parte da função de organização? Também, porque é um dos componentes da nossa função organização. Então vejam que fica mais fácil, né? Fica mais claro entender os componentes, né, da nossa função de organização. E por último, acompanhando o material, nós temos as relações. Então as relações também é um dos componentes abrangidos aí pela função organização. Mas que relacionamentos são esses, né? Então os relacionamentos constituem o conceito talvez mais importante da organização. A preocupação inicial focalizou as relações entre órgãos componentes da organização e entre as pessoas com relação ao seu trabalho. Posteriormente, essa preocupação estendeu-se a outros aspectos fora da organização, como relacionamento com clientes e relacionamento com fornecedores. Então, quando eu estou organizando a minha instituição, eu devo me preocupar com as relações que são estabelecidas dentro da minha organização? Sim, ok? Porque é um dos componentes aí de acordo com o que é Venato, ok? Então, não erre isso na hora da prova. Vamos avançar aí na tela. E nós temos também, pessoal, o desdobramento da nossa função organização dentro das nossas instituições. Então, a função organização, ela abrange os nossos 3 níveis dentro da minha organização. Primeiro deles, o nível estratégico. Então, quando eu falo de função organização no nível estratégico, nós estamos falando de quê? De desenho da estrutura organizacional. Ou seja, é a organização, né, a função organização sendo desempenhada pela cúpula da organização. Então imagine, eu estou definindo a estrutura organizacional da minha empresa. Como que vai ser a estrutura organizacional? Né? Se ela vai ser uma estrutura linear, se ela vai ser uma estrutura matricial, projetizada por processo. Então essa é uma definição que faz parte da nossa função de organização e ela é definida pela alta cúpula da organização. Então, estamos falando da função organizacional no nível estratégico, ok? Volta aí na tela. E aí depois, nós temos a função organização vista sob um aspecto tático, nível intermediário. Aqui, nós já vamos estar falando de desenho de estrutura dos órgãos, dos cargos, rotinas e procedimentos de cada departamento. Ou seja, estamos executando a função organização dentro da gerência intermediária. E por último, nós também temos um desdobramento da função organizacional no nível operacional, no nível mais próximo do chão de fábrica. E nesse nível operacional, nós vamos definir métodos, processos de trabalho e rotinas, né, a operação, que estão relacionadas com a supervisão operacional. Então, o que eu quero que vocês levem para a prova? Que a função organização, que é aquela função relacionada com a alocação de recursos, com os meios necessários para que as ações sejam executadas, essa função, ela abrange os 3 níveis da nossa instituição, da nossa empresa, ok? Então, no nível estratégico, no nível tático e no nível operacional. Maravilha, pessoal? Então, vamos avançar aí no material. E para a gente fechar todo esse nosso conhecimento aqui sobre a função organização, eu trouxe aí questões para a gente fixar o que a gente aprendeu. Então, a primeira questão, estabelecer atribuições e responsabilidades entre unidades organizacionais e definir estrutura com base no tipo de departamentalização e no tipo de organograma mais adequados para enfrentar os desafios já identificados, são atividades que ocorrem no processo de direção, pessoal. O gabarito é errado, né? Então, pessoal,
As bancas, quando tratam esse assunto de processo organizacional, elas vão tentar brincar com vocês, né? Vão tentar confundir uma função administrativa com outra função administrativa. Nessa questão, a banca CESP tentou confundir vocês, né, com a função organização com a função de direção. Então, voltem na tela. As atividades, né, que a banca trouxe aqui estão relacionadas com a função de organização e não com a função de direção, porque nós vimos que estabelecimento de atribuições, responsabilidades, estrutura no nível departamental, tipos de organograma são atividades relacionadas com a função de organização e não a função direção, como afirmou a questão. Portanto, gabarito errado. Próxima questão, de fixação. Por meio do planejamento, definem-se os objetivos e decide-se sobre os recursos e tarefas necessários para alcançá-los adequadamente, dividindo-se o trabalho, atribuindo-se responsabilidades às pessoas e estabelecendo-se mecanismos de comunicação e coordenação. Gabarito errado, né, pessoal? Essa questão aí foi uma salada mista, né? Nem falou só de planejamento, nem foi só organização, ainda misturou um pouquinho aí de direção. Então, volta aí na questão. Então, a definição de objetivos, ela está relacionada com a função planejamento. Perfeito? Agora, a decisão sobre recursos, sobre tarefas, ou seja, sobre os meios necessários para que eu alcance os objetivos adequadamente, nós vimos que essas atividades, essas definições estão relacionadas com a função de organização. E por último, pessoal, nós temos aqui, ó, a divisão de trabalho, a atribuição de responsabilidade também está relacionada com a função de organização. E aqui no final, comunicação e coordenação são atividades relacionadas com a função de direção. Porque a gente sabe que a direção, ela vai ser justamente essa coordenação dos esforços humanos para alcançar os objetivos, e para isso eu vou utilizar de ferramentas de comunicação, liderança e motivação. Perfeito? Então, com essa questão, nós finalizamos mais uma videoaula. Trabalhamos aí, então, a nossa função de organização, que é uma das funções administrativas que compõem o nosso processo organizacional. E, por último, eu trouxe aqui, como de costume, o nosso momento de reflexão, pessoal. Então, hoje eu trouxe aí uma frase de Albert Einstein, que ele diz o seguinte: existem apenas duas maneiras de viver sua vida. Uma é como se nada fosse um milagre. A outra é como se tudo fosse um milagre. Então vamos agradecer nosso dia a dia, nossa vida, perfeito? Porque cada dia é um milagre em nossas vidas. Então fiquem com Deus, um abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!